Vamos colocar a lente de aumento e ver o que diz a Bíblia. E o que diz as Sagradas Escrituras, você e eu estamos seguros se é ou se não é. Se a Bíblia o diz, eles podem dizer o que quiser, mas nós estamos firmes numa fé sólida baseada nas Sagradas Escrituras. Escutem o que diz. Pois bem, se a perfeição se alcançasse pelo sacerdote levítico, foi dele que o povo recebeu a lei? Que necessidade já tinha então de que surgisse outro sacerdote? Aí, defina isso. Outro sacerdote. Disse, é verdade que não alcançou a perfeição, mas é preciso um outro sacerdócio. Outra vez, repita, Luiz. Que necessidade haveria já de que surgia outro sacerdócio? Que surgisse, que nascesse, que viesse, que substituísse. Outro sacerdócio, continue. A maneira de Melquisedeque, aqui está. Já não na mesma forma de Levi e de Arão, agora na forma de Melquisedeque. Continue. E não na forma de Arão, porque mudando de sacerdócio, defina a palavra mudando, outra vez. Porque mudado o sacerdócio, põe a lente de aumento, porque os irmãos separados, põe a lente. Não diz eliminado o sacerdote ou o sacerdócio, repita o que disse, porque mudado o sacerdócio está aí na Bíblia. Bem que temos nós um fundamento bíblico, firme e sólido, já pode gritar, dizer tudo o que quiser aos irmãos separados, diga o que quiser, se lhes respeita. Mas aqui diz, não se acabou o sacerdócio, se mudou o sacerdócio. É uma coisa muito diferente. A doutrina da Igreja Católica é essa, o sacerdote foi mudado. Antes era o sacerdócio de Arão, dos levitas, e agora é o sacerdócio à maneira de Melquisedeque. Mudou-se o sacerdócio. Me mostre um trecho onde diga, não existe mais o sacerdócio. Isso não existe. Continue, repita, Luiz. Porque mudado o sacerdócio, necessariamente se mudam as leis. Pois daqueles que se viram nessas coisas, pertence a uma tribo, da qual ninguém serviu ao altar. E é bem claro que o nosso Senhor procede de Judá, uma tribo que Moisés não menciona ao falar de sacerdócio. Tudo isso ainda é muito mais evidente. Se surge outro sacerdote, vê que se acabou um e surgiu outro sacerdote, a forma de Melquisedeque, na forma de Melquisedeque. Sim, surgiu outro sacerdote. E agora, o que era um sumo e eterno sacerdote? Qual era a diferença de um sacerdote e um sumo sacerdote? O sumo sacerdote era um sacerdote, mas com uma missão diferente de um sacerdote. Vamos explicar com a Sagrada Escritura. Hebreu capítulo 9, versículo 6 em adiante. Aqui não vem explicar que era um sumo sacerdote que era sacerdote, aqui tinha uma função distinta à de um sacerdote normal. E logo que no Antigo Testamento existia esse sacerdócio e foi acabado esse antigo sacerdócio, e agora vem um novo sacerdócio. Veja, Hebreu capítulo 9, versículo 6. E estará assim essas coisas. Os sacerdotes, observe que não diz os sumos sacerdotes, disse os sacerdotes. Observe a palavra sacerdote. Os sacerdotes, continua, entram sempre, todos os dias. E na primeira parte da tenda, aqui observe que na tenda tinha duas partes. Uma, o lugar santo na primeira parte. 2, depois da cortina, o lugar santíssimo. Os sacerdotes entram todos os dias no lugar santo. Repita-lhe. Entram sempre os sacerdotes na primeira parte da tenda para desempenhar as funções do culto. Quem realiza as funções do culto? Os sacerdotes.
Agora, como me explica que um irmão pastor vá para o culto e não tem sacerdócio para realizar as funções do culto? Bom, vamos deixar a sugestão aí que logo a gente vai explicar. Já sabemos que os sacerdotes entram cada dia no lugar santo, na primeira parte. Mas agora preste atenção na segunda parte. Mas na segunda parte, se lembra que estava na primeira parte? Antes da cortina, a segunda parte depois da cortina. A primeira parte se chamava santo e a segunda parte se chamava santíssimo. A segunda parte, mas na segunda parte entra uma vez ao ano e sozinho. O sumo sacerdote, e aqui está a diferença. O sacerdote exerce a sua função de culto a este lado dessa cortina. Todos os dias oferece sacrifício. Todos os sacrifícios que oferecia deste lado. Mas o que fazia o sumo sacerdote? Que uma só vez ao ano havia um sacerdote que tinha que entrar ao lugar santíssimo. Observe, os sacerdotes todos os dias entravam nesse lugar santo, a essa parte da cortina, na primeira parte. O sumo sacerdote entra no lugar santíssimo uma vez ao ano, porque a Bíblia chama a Jesus o sumo sacerdote, porque o lugar, a primeira parte da cortina, o lugar santo, representava o que é esse mundo, e o lugar santíssimo representava o céu. Cristo, ao morrer, se oferece por nós e ele entra no lugar santíssimo, que é o céu. É sumo e eterno sacerdote. E o sumo e eterno sacerdote tem que entrar com um sacrifício. E Cristo entra com seu próprio sacrifício, com seu próprio sangue, com seu próprio corpo. Ele entra, é sumo sacerdote, sumo e eterno sacerdote, que quer dizer que não haverá outro sumo eterno sacerdote no lugar santíssimo depois de Cristo. O que fez o Senhor Jesus Cristo? Entrar no lugar santíssimo. Os sacerdotes estão desse lado da cortina, que é ainda na terra, e oferecemos todos os dias. Qual o sacrifício? O único, que é o de Jesus Cristo. O que ele ofereceu como sumo sacerdote lá no lugar santíssimo. Por isso que vocês e eu não podemos mudar a Eucaristia. E os pastores, que é os irmãos separados, me perguntam todos os dias o mesmo, porque é um e único sacrifício que devemos oferecer. Não podemos oferecer mais. E é o mesmo. E se oferece todos os dias. Agora vem. Já vimos a primeira parte. Os sacerdotes oferecem sacrifício desse lado. Os sumos sacerdotes daquele lado. Isto é, sumo e eterno sacerdote. E agora, isso era com o sacerdote da antiga aliança ou o sacerdote da nova aliança? Bom, ponham atenção, prestem atenção, porque agora vai dizer, existia sacerdote da antiga aliança e agora vem com o novo. Vai, continua. Mas a segunda parte entra uma vez por ano e sozinho. O sumo sacerdote e não com sangue para oferecer por si mesmo e pelos pecados do povo. E dessa maneira dava a entender o Espírito Santo que ainda não estava aberto o caminho do santuário, enquanto resistira a primeira tenda que representava o Antigo Testamento, não se podia entrar no céu, que era até que não viesse Cristo, e era que nos ia abrir o céu. Tudo aquilo é um símbolo do tempo presente, no que se oferece dons e sacrifícios incapazes de perfeccionar em sua consciência ao que dar culto. Então, dessa maneira se oferecia o culto, mas já dissemos, não podia santificar a pessoa, não podia perfeccioná-la. Por isso se faz necessário que venham os sacerdotes. Ponham cuidado, atenção. E só são percepções carnais, que só sabem sobre comida, bebidas, sobre coisas de todos os gêneros impostas até o tempo da renovação. Enquanto aqui vem o novo tempo, por enquanto se apresentou Cristo, Novo Testamento.
como sumo sacerdote, já não como antiga aliança, porque não vem da tribo de Levi, vem da tribo de Judá. Veio Cristo como sumo sacerdote. Então existem os sacerdotes do Novo Testamento, porque senão como Cristo é sacerdote, se ele não é da tribo de Levi, como somos sacerdotes do bem do futuro, para o bem do futuro, através de uma tenda maior e mais perfeita, não fabricada por mãos de homens, quer dizer, não deste mundo, e penetrou no santuário uma vez para sempre, não com sangue de cabritos, animais machos, e não de animais, senão com seu próprio sangue, conseguindo uma liberação definitiva. Uma liberação definitiva, coisa que na antiga aliança não era possível. Pois o sangue dos cabritos machos e dos touros e a cinza de um bezerro santifica, com esse sacrifício aos contaminados, em ordem à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, sem mancha a Deus, purificará das obras mortas nossa consciência, para dar cultos a Deus vivo. Para quê? Para dar culto a Deus vivo. Como vamos dar culto a Deus vivo? Outra vez Luiz fala. E ainda mais o sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo. Se ofereceu a si mesmo, sem mancha para Deus. Se purificará das obras mortas nossa consciência, para dar culto a Deus vivo. Agora vamos dar culto a Deus vivo, e nunca mais com sangue de cabritos machos, não com sangue de animais. Agora vamos render culto. Se continua dando culto a Deus com o sangue de Cristo, para que tenha culto, deve ter um sacerdote que ofereça o sacrifício, senão não é. Devia haver um cordeiro, um animal, derramamento de sangue, senão não há culto. Vamos abrir o que diz Hebreu, capítulo 10, versículo de 1 em adiante. Não temendo a lei, mais que uma sombra. Sombra é uma figura dos bens futuros, um bem do próximo futuro. Observe, aquele era uma sombra, era uma figura do que podia vir do próximo futuro. Não há imagem das coisas, não há a mesma imagem das coisas. Não pode nunca, mediante um mesmo sacrifício. Veja, observe, mediante um mesmo sacrifício, que se oferece sem cansar anos e anos, que se oferece o sacerdote, que oferecia o sumo sacerdote, dar a perfeição a quem fazia parte deles, a quem ficava perto deles. E aí vem, prestem atenção. De outro jeito, não havia cansado de oferecer-lhe, e não ter mais a concupiscência, o desejo do pecado. Os que oferecem esse culto, aí está, como ofereciam os cultos que vinham dos israelitas, através de sacrifícios de animais. Anos e anos oferecia o sumo sacerdote. Todos os dias o sacerdote nesse lugar. E agora vai dizer que se realmente isso chegou até Cristo, aí começa um novo culto. Prestem atenção, por favor. Ao contrário, com eles se renova cada ano a lembrança dos pecados. No Antigo Testamento, isso não limpava os pecados. Ao contrário, demonstrava que ficava com os pecados, por isso se oferecia anos e anos. Pois é impossível que o sangue do touro, assim o culto oferecendo sangue de touro e cabras borrem os pecados. Assim, isso era impossível, assim era o culto deles. Sim. Por isso, ao entrar nesse mundo, disse, Cristo ao entrar nesse mundo, já em Novo Testamento, ele diz, sacrifício e oferenda não quiseste. Isso oferecia no culto os sacerdotes da antiga aliança. E isso disse, não quiseste, mas me há formado um corpo. Aqui vem, põe a lente de aumento. Outra vez, repita Luiz. Sacrifício e oferenda não quiseste. Esse era o culto do Antigo Testamento com os sacerdotes do Antigo Testamento. Não quiseste, mas me há formado um corpo. Mas vem algo a substituir esse culto.
a substituir esse sacrifício. O corpo de Cristo me é dado um corpo. Vai falar de outra maneira, presta atenção. A oferta dos sacrifícios pelo pecado não te agradaram. Então eu disse, é aqui que eu venho, pois de mim está escrito no rolo do livro, a fazer, ó Deus, a sua vontade. Aqui está, bem substituir esse sacrifício, bem substituir esse culto. Levanta a orelha. Disse primeiro, sacrifícios, cultos, oferendas e rituais pelos pecados, não os quisestes nem te agradaram. Todas essas coisas oferecidas conforme a lei. Então as forma. Então se forma. É aqui que venho fazer a sua vontade. É aqui que eu venho fazer sua vontade. Levantem a orelha e põe a lente de aumento. É desfeito. Desfaz o primeiro, anula o primeiro para consolidar o segundo. Ele não está dizendo anula o primeiro e fica anulado para sempre. Não, aí diz, anula o primeiro, que era o primeiro, é o culto, com sacrifício, com animais, com sangue dos animais, com o sacerdote da antiga aliança, e disse, anula o primeiro para consolidar o segundo. Estabelece algo novo, o segundo. E o segundo é o que os protestantes não entendem, que Jesus Cristo estabeleceu. O segundo é que na Igreja Católica temos. E se não sabem o que é, prestem atenção ao que é. Em virtude dessa vontade, prestem atenção, ficamos santificados. Sim, ficamos santificados. A diferença da antiga aliança com o antigo culto, com o antigo sacrifício, com o antigo sacerdote, a diferença disso outra vez, em virtude dessa vontade, ficamos santificados. Ficamos santificados mediante a oblação, mediante o sacrifício de uma vez para sempre, e aqui está de caramelo, de chocolate, para que você goste, do corpo de Jesus Cristo. Então já fica confirmado que na nova aliança um novo sacrifício, o do corpo de Jesus Cristo, um novo sacerdócio, e por essa vontade de Deus todos vamos ser santificados. Agora entende por que o diabo não quer que eu e você vamos à missa? Porque através de sacrifício vamos ser santificados. E como o diabo existe, não vai permitir que o povo vão a esse sacrifício para ser santificado. E essa é a vontade do Senhor, que sejamos santificados na nova aliança com o corpo do sangue de Cristo. Esse é o novo sacrifício, porque é a vontade de Deus. Repita o último. Essa é a vontade. Na virtude dessa vontade, ficamos santificados mediante o sacrifício de uma vez para sempre do corpo de Jesus Cristo. Assim ficamos santificados. Nós acreditamos, esse é o novo culto que nós temos da nova aliança. Agora passa o versículo 19, porque o de 11 em adiante, fala outra vez do Antigo Testamento, mas a nós nos interessa o Novo Testamento. Olhem o 19. Pois temos, irmãos, irmãos, plena confiança, mesmo que os protestantes digam tudo o contrário. Nós católicos temos muita confiança para entrar no santuário. Já somos santificados pelo corpo de Cristo. Já podemos entrar no santuário, no céu. Temos plena confiança para entrar no santuário. Agora vamos ver como é que a gente vai entrar no santuário. Em virtude pelo sangue de Jesus. Em virtude do sangue de Jesus. Aí temos plena confiança, vamos ser santificados. Podemos entrar no reino do céu. Esse é o novo culto, esse é o novo sacrifício que você e eu podemos dar para poder ser santificado do poder do corpo e do sangue de Cristo. Repita o último. Nós temos, pois, irmãos, plena confiança para entrar no santuário em virtude da sangue de Jesus. E olha o que vem. Por esse
caminho novo. Outra vez. Por esse caminho novo. Vamos analisar essa palavra outra vez, Luiz. Por esse caminho novo. Duas coisas. Por esse caminho. Segundo, novo. O que significa novo? Que antes não existia. O que significa caminho? Que há que transitá-lo. Temos que andar por ele. Por esse caminho novo. Porque o culto da antiga aliança já parou. Agora fica um novo culto. É um caminho que eu e você devemos andar. É novo, mas olhe, mas contém uma palavra a mais. Caminho novo e vivo. E vivo. O que significa vivo? Que não está morto, que está ativo. Que é para nós, que não é passado de moda, que ninguém matou, que ninguém destruiu. É vivo. Esse caminho novo e vivo. Agora, preste atenção, qual é o caminho novo e vivo, pelo qual você e eu vamos ser santificados? Levanta a orelha. Inaugurado por ele. Vê que ele inaugurou, estabilizou para nós, a nova aliança, os católicos. Através da cortina, põe a lente de aumento para ver qual é. Quer dizer, do seu corpo. Então já temos uma opção para a gente poder entrar a esse santuário, ao reino do céu, por um caminho novo e vivo, que é esse, o do corpo de Cristo. Acreditamos e aceitamos. Se os protestantes irmãos separados não aceitam, até parece que não acontece nada. Inclusive é católico que diz que isso é a mesma coisa. Pois não é o mesmo. Vocês vão ver que na carta de Hebreus diz que não é o mesmo. Versículo 26, para que vocês vejam que não é o mesmo. Vai falando que o Antigo Testamento já parou. Havia o Novo Testamento, o Antigo Testamento havia sacerdote, o Novo Sacerdote havia antigo sacrifício. Aí um novo sacrifício, que Cristo substituiu o novo sacrifício, o novo culto. E no versículo 26 diz, quando não se aceita esse novo culto, quando não se acredita na palavra do Senhor e se afasta do corpo de Cristo, se ignora o sangue de Cristo, o que ele fez pela nossa salvação, vamos ver o que acontece, vamos ver se é o mesmo. Porque se propositalmente pecamos, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, depois da gente ter aprendido qual é a verdade da palavra de Deus, já não fica sacrifício pelos pecados, já não fica mais sacrifício pelos pecados. Esse é o último e único definitivo, sacrifício pelos pecados. Esse é o culto definitivo para dar glória a Deus para os perdão dos pecados da humanidade. Já não tem mais. Se não aceitamos esse culto, se não aceitamos esse sacrifício do corpo de Cristo, já ninguém nos salva mais. Ninguém nos salva. E põe atenção no que vai dizer agora. Senão, a terrível espera do juízo. A terrível espera do juízo final. E o fogo ardente pronto para devorar os rebeldes. Aos rebeldes. Que significa rebelde? Que não quiseram aceitar um novo culto, um novo sacrifício, um novo sacerdócio. Desobediente. Se alguém viola a lei de Moisés, no Antigo Testamento, se violava a lei de Moisés, é condenado à morte sem compaixão, com a confirmação de 2 ou 3 testemunhas. Imagine o castigo severo que merecerá o que pisoteia o Filho de Deus. Ao que sapateia no Filho de Deus, pisoteia, joga no lixo, não importa o que disse Jesus, e profane o sangue da aliança. Profane o sangue da aliança, diga isso não importa, isso é uma mentira, esse não é o culto, isso não é verdade, isso é só um símbolo. Eu não aceito isso. Está profanando, e profanando significa algo que é muito sagrado, considera como um lixo, como se não fosse nada. O que profane o sangue de Cristo, se lembra o que disse Jesus? Quando pegou o cálice e disse, sangue da nova aliança. Ai daquele que sapateia no corpo de Cristo e profane o sangue da aliança. Continue. E profane o sangue da aliança que o santificou e o trouxe ao Espírito da graça. E o trouxe ao Espírito da graça, pois conhecemos o que disse, minha é a vingança.
eu darei o seu merecido. E também o Senhor julgará o seu povo. E olha como termina. É terrível. Cair na mão do Deus vivo. É terrível. Cair nas mãos do Deus vivo. O que está dizendo em castelhano? O que não aceite o culto vivo, que é um caminho vivo, que é um caminho novo, o culto do Novo Testamento, que despreza o sangue e o corpo, já não terá um outro caminho de salvação. Só então encontrar cara a cara com Deus, e é duro, é triste, é forte cair na mão do Senhor. Não é brincadeira se eu aceito, se eu não aceito. Por isso Jesus Cristo, quando Ele constituiu os sacerdotes no Novo Testamento, a forma de Melquisedeque. Agora, vamos ver quando Jesus Cristo constitui os novos sacerdotes. É sacerdote à maneira de Melquisedeque, porque Gênesis capítulo 14, versículo 18, Gênesis 14, 18 nos vem dizer como era o sacerdote de Melquisedeque, qual era a oferenda que fazia sacrifício, fazia Melquisedeque a Deus como sacerdote, porque Jesus Cristo é sacerdote à maneira de Melquisedeque. Vocês sacerdotes e eu somos sacerdotes à maneira de Melquisedeque. Os seminaristas amanhã vão ser sacerdotes à maneira de Melquisedeque. Por que a maneira de Melquisedeque e não de Arão? A maneira de Arão era animais, um touro, um cabrito macho. E a maneira de Melquisedeque, não sei, vamos ver. Gênesis 14, 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, apresentou pão e vinho. Apresentou, quer dizer, ofereceu pão e vinho, pois era sacerdote de Deus Altíssimo. Jesus Cristo é sacerdote à maneira de Melquisedeque. Por quê? Porque sendo sacerdote de Deus Altíssimo, oferece não animais nem cabritos machos, oferece pão e vinho, porque é sacerdote à maneira de Melquisedeque. Então, é aí quando Jesus Cristo já atua como o sacerdote. Por isso, lá na última ceia, São Lucas 22, 19, na última ceia, quando Jesus Cristo exerce seu sacerdócio, oferece pão e vinho. E quando Jesus Cristo instala o novo sacerdote, oferece pão e vinho. São Lucas capítulo 22 e versículos 19. Jesus Cristo exerce o sacerdócio à maneira de Melquisedeque. Como era Melquisedeque que oferecia pão e vinho. Tomou logo o pão e deu graças, o partiu e ofereceu dizendo: esse é meu corpo, que se entrega por vocês. Então Jesus Cristo é um sumo sacerdote. Não ofereceu animais e ofereceu a Ele mesmo. Esse é o sacrifício, o corpo de Cristo. Não quiseste sacrifício e holocausto, mas me deu um corpo. E a vontade é que sejamos santificados pelo corpo de Cristo. Esse é o caminho novo e vivo através da cortina que é o corpo de Cristo. Por isso que Jesus Cristo agarra o pão e diz: esse é meu corpo. Tomou logo o pão e deu graça, o partiu e ofereceu dizendo: esse é meu corpo, que se entrega por vocês, que se entrega sacrifício, que se entrega oferenda. Sacrifício, que era um sacerdote que oferece oferendas e sacrifício pelos pecados. Assim estava definido que era um sacerdote, o que oferece oferenda e sacrifício pelos pecados. Que oferece Jesus Cristo. O pão disse: esse é o meu corpo, que se entrega, oferenda, que se sacrifica por vocês. É sacrifício, oferenda, continue. Façam isso em memória de mim. Aqui já está decretando o sacerdote. Façam. Se Jesus Cristo não quisesse deixar o sacerdote à maneira de Melquisedeque, não te tivesse dito façam. Mas se disse façam, significa concretizado um novo sacerdote, à maneira de Melquisedeque, pão e vinho. E do mesmo modo, na Santa Ceia, tomou a copa dizendo: essa copa é a nova aliança em meu sangue. Essa copa é a nova aliança em meu sangue. O que está oferecendo o seu próprio sangue é um sacerdote. Está oferecendo seu próprio sangue com pão
e vinho está oferecendo um sacrifício a Deus. É sacerdote à maneira de Melquisedeque. Agora, e esses sacerdotes não continuaram trabalhando? Não seguiram funcionando no Novo Testamento? Vejam vocês com a lente de aumento, verdade que sim. Vamos ver capítulo 11, 1 de Coríntios, versículo 25. Quando São Paulo começa a nos explicar e nos mostra que definitivamente, se Cristo foi sacerdote que ofereceu pão e vinho, existe sacerdote que continuam oferecendo pão e vinho. Pão e vinho, que é o sacrifício, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. 11, lia desde o 25. Assim mesmo, tomou o cálice, percebe? Tomou o cálice depois da ceia, dizendo: essa copa é a nova aliança, em meu sangue. Em meu sangue, vamos ver se ele quer que dure os sacerdotes que, na forma de Melquisedeque, pão e vinho, que é o sacrifício do sangue do corpo de Cristo. Se chega a querer, então Paulo vai dizer que existem esses seres do jeito que Jesus Cristo mandou, do jeito que Jesus Cristo fez. Essa copa é a nova aliança em meu sangue. É a nova aliança, é o culto, é o novo sacrifício, é a nova aliança. Todas as vezes que beba, quantas vezes beba, já não há dúvida que tem que beber, fazer várias vezes. Das vezes seja que beba significa que existe homem que vai exercer como sacerdote para que o povo possa beber. Quantas vezes seja que tem que beber, significa não é uma só vez e se acabou, senão que consiste continuamente na história. Todas as vezes que beba, façam em minha memória. Não tiramos do contexto. Os irmãos tiram do contexto e dizem: faça isso em memória minha. O que significa? Uma simples lembrança. Sabe? Vamos observar o que significa faça isso em memória minha, analisando o contexto. Quando Jesus está dizendo faça isso em minha memória, está dizendo façam e lembre que fui eu que ordenei. Lembra que fui eu que dei a ordem. Lembra que fui eu que mandei. Como sabemos que é dessa maneira e não como dizem os protestantes. Veja o versículo 26, agora sim. Porque eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. Pergunto, São Paulo conheceu a Jesus Cristo? Não, porque você está mentindo. Eu recebi do Senhor. Para dizer com o contexto que não significa uma simples lembrança, senão que definitivamente se lembra que foi eu que mandei. Que é uma ordem que ele deu e tem que se cumprir, porque ele disse e ponto. Isso significa em memória minha, porque eu recebi do Senhor outra vez, porque eu recebi do Senhor o que eu transmiti para vocês. E que da minha parte eu os transmiti. Observe que isso foi conhecendo, expandindo e se levando de geração em geração. Não é que parou aí, senão tem que continuar aumentando. Recebido do Senhor é o que para vocês eu transmiti. Que o Senhor Jesus, à noite que era entregue, tomou pão, dando graças pela forma de Melquisedeque, dando graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é entregue por vocês. É o sacrifício, é o cordeiro, é a oferenda. Não pode haver culto sem sacrifício. E aí um sacrifício, aí um culto. Aí tem um sacerdote que oferece o culto. Faça isso em minha memória. Por que disse que faça isso em minha memória? Porque tem que ter alguém que faça, porque tem que ter um sacerdote que ofereça o culto, que ofereça o sacrifício. E se ele deixa o sacrifício e não deixa o sacerdote para que ofereça esse sacrifício, como vai se realizar o culto? Agora, se ele disse faça, é porque ele está deixando os sacerdotes para que ofereça esse sacrifício. E por isso que nós temos sacerdote no Novo Testamento. Continue. Assim mesmo, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que beba, quantas vezes beba, repita, quantas vezes beba. Não sei se vocês observam que tem que fazer várias vezes, repita.
quantas vezes beba, então ele está mandando, façam. E quantas vezes bebam, sim, se pode fazer e tem que fazer. O que acontece cada vez que se faz? E quantas vezes que beba, põe a lente de aumento, põe a lente de aumento. Faça em memória minha. Faça em memória minha, porque eu os mandei. E agora observe o que vem, escutem. Pois cada vez que comam desse pão, cada vez que comam desse pão, não do pão da padaria, desse pão que é o meu corpo e meu sangue, desse pão que eu deixei como sacrifício da nova aliança, esse pão que vão oferecer como sacerdote, da mesma forma de Melquisedeque, igual como eu fiz, não do pão da padaria. Cada vez que comam desse pão e bebam desse cálice, não de qualquer cálice, como os bebês começam a tomar qualquer licor. Não. Cada vez que beba desse cálice, escutem, agora vem o que a Igreja Católica dá importância. Anuncia a morte do Senhor até que venha. Esse é o único e definitivamente o culto. Cada vez que se faz, anuncia a morte do Senhor até que Ele volte. Ninguém poderá desfazer esse culto. Esse culto será até que Ele volte. Esse é o caminho novo e vivo do corpo de Cristo, por qual podemos ser santificados. E cada vez que se passa, está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então está mandando fazer, faça cada vez. E esses que vão fazer chamam-se sacerdotes e estão oferecendo o único, o mesmo sacrifício de Cristo, não outro. Esse é o mesmo sacrifício de Cristo que se oferece até que Ele volte. Agora, esse é o culto para entrar em comunhão com Deus. O mesmo São Paulo diz que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 em diante. E vai comparar o culto aos ídolos e o culto a Deus. Como se dá culto a Satanás e como se dá culto a Deus. E vocês verão que a Eucaristia é dar culto a Deus e nos afasta de dar culto aos ídolos. Por isso, queridos, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Vamos ver como se foge da idolatria e com quem temos que nos juntar. Fugir da idolatria, não estar em comunhão com outros deuses. Como fugimos dessa idolatria? Se chegando ao Deus verdadeiro. Como se unir com esse Deus verdadeiro. Lhes aviso como pessoas sensatas. Julguem vocês o que eu digo. O cálice da benção que abençoamos, por acaso, não é a comunhão com o sangue de Cristo? Põe a lupa na palavra comunhão, outra vez. Põe a lupa na palavra comunhão. O cálice da benção que abençoamos, por acaso, não é a comunhão no sangue de Cristo? Aqui nos diz primeiro, fujam da idolatria. Culto a outros deuses. Não podemos entrar em comunhão com outros deuses. Como fugimos da idolatria? Entrando em comunhão com Cristo. Como entramos em comunhão com Cristo, que é nosso Deus? O cálice da benção que abençoamos, por acaso não é a comunhão com o sangue de Cristo? Como podemos nos unir a Cristo? Como entramos em comum união com Cristo, não com os deuses dos pagãos? O cálice da benção que nós abençoamos, castelhano significa o mesmo cálice que o sumo e eterno sacerdote do jeito de Melquisedeque, Jesus Cristo, abençoou, é o mesmo cálice que nós abençoamos. O cálice da benção que abençoamos, aquele cálice que nos traz a salvação, com o sangue de Cristo, é o mesmo que oferecemos. O cálice da benção que abençoamos, por acaso, não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é a comunhão com o corpo de Cristo? Não é comunhão com o corpo de Cristo? Ei, como entramos em comum união com Cristo? Através da Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. Se entramos em comunhão com nosso Deus e nos afastamos da idolatria. E se por acaso ficar dúvida, tomem cuidado, como disse Paulo, porque um só é o pão, ainda sendo muitos, somos um só corpo. Pois nós todos participamos de um mesmo pão. Entramos em comunhão entre nós, entramos em comunhão com Cristo em um só pão. E não é o pão da padaria, é um pão da sagrada maneira de Melquisedeque.
Vejam nos de Israel. Um exemplo, vejam o de Israel, segundo a carne. O que come da vítima. Os que comem da vítima. E quem é a vítima? Nesse caso, na Igreja Católica, Jesus Cristo. Ele é a vítima. O que comem da vítima, sacrificiais. Por acaso não estão em comunhão com o altar? Por isso que vocês verão, está dizendo São Paulo capítulo 10, versículo 18. Ordem ao povo de Israel comer da vítima do sacrifício, entrar em comunhão. Por isso disse o cálice da benção que abençoamos. Por acaso não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos por acaso não é comunhão no corpo de Cristo? Ele é a vítima sacrificial. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o novo culto que podemos dar a Deus. Busquem um culto para Deus. A vítima em sacrifício é Cristo, do sangue derramado. A do cálice da benção que abençoamos, comunhão com o sangue de Cristo. Então, vem a um São Paulo dizendo como a gente pode entrar em comunhão com Deus. Por isso que vocês veem que a Eucaristia chama-se comunhão. Não é a invenção da igreja, é que está nas Sagradas Escrituras. O que é um sacerdote? É um instrumento de Deus para a salvação das almas, como o Novo Testamento nos diz, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 18, como Deus quer salvar ao homem. E tudo vem de Deus, que nos conciliou consigo por Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, a vítima do sacrifício. E nos confiou, aqui Luiz, outra vez, aí nos confiou, por terceira vez, e nos confiou. E esse nos confiou é o que nós chamamos no ministério sacerdotal. Nos confiou o ministério da reconciliação. Então, ele confiou nos homens, deixou o ministério da reconciliação. Algo específico no sacerdote. Já temos lido no Hebreus 5:1, sacerdote nome tomado pelos homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Tudo é obra de Deus, nos conciliou por Cristo, mas a nós nos confiou o ministério da reconciliação. E todos que não forem católicos negam isso. E para que não ficamos em dúvida, ainda disse 2 vezes, atenção, porque em Cristo estava Deus reconciliando o mundo consigo, sem ligar para as agressões dos homens. Ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo, siga. Se não colocando em nós a palavra da reconciliação. E aqui, todos vocês, irmãos pastores que me veem, eu sei que para vocês ninguém explicou. Hoje se junte a palavra com humildade e simplicidade. Escute o versículo 20. Fale o versículo 20. Somos juiz embaixadores de Cristo. Escutaram? Outra vez, Luiz. Somos, pois, embaixadores de Cristo. Cristo, sim, tem os embaixadores dele. E o que diz a Bíblia? Todo sacerdote, o nome tomado no meio dos homens, escolhido e consagrado por Deus para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. E que disse Paulo, somos, outra vez, somos, pois, embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Esses embaixadores de Cristo que ele disse, faça isso em minha memória. E Paulo dizia, cada vez que façam isso, estão lembrando a morte de Cristo até que ele venha. Pois somos embaixadores de Cristo, continue. Como se Deus avisara por meio de nós. Chega ao ponto como se fosse o próprio Deus estivesse ensinando por meio de nós. Em nome de Cristo, a quem representamos como sacerdote e como embaixadores, lhe suplicamos, se reconciliem com Deus, voltem para Deus. Negar que há homens no mundo deixados por Cristo para reconciliar a humanidade com Deus é negar a palavra de Deus, é negar ao mesmo Cristo. E Paulo diz, e por nossa voz é como se fosse o próprio Deus que falasse. Lhe suplico, reconciliem-se com Deus. E termino essa com São Lucas capítulo 16, versículo 11, quando Jesus Cristo nos diz, definitivamente
que no Novo Testamento não se aniquila o sacerdote. E ele quer que o sacerdote exista. Quer que você e eu vamos a um sacerdote, porque o sacerdote é um ministro de Deus e ele, o sacerdote, representa Deus e Deus obra através do sacerdote. E com aqueles irmãos que dizem que Deus não quer sacerdote, que Deus não gosta de sacerdote, que Deus não é sacerdote, e que sacerdote não é instrumento de Deus. O que tem que fazer que ir diretamente com Deus, que o sacerdote não serve para nada. São Lucas capítulo 17, versículo 11. No caminho a Jerusalém, passou pelos confins entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, foram ao seu encontro 10 homens leprosos, que se pararam distante e, com a voz alta, disseram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Não sei se vocês observam que os leprosos vão diretamente e pessoalmente, como dizem os irmãos separados, sem intervenção humana, sem que tenha nenhum homem no meio, sem intervenção humana. Vão diretamente a Jesus e dizem: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Vamos ver se Jesus tem compaixão ou não. De que forma? Escutem. E ao vê-los, ele disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Repita: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Terceira vez que escutem os irmãos pastores através da rede. Vão e busquem aos sacerdotes. E nossos irmãos pastores dizem: não, diretamente com Deus, se lhes se respeitam. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus dos lábios de Jesus Cristo, que você diz que é o seu Senhor, eu digo que é meu Senhor, que ele diz, Lucas 6,46, porque me dizem Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. O que é que ele manda? Vão, busquem os sacerdotes. Vocês evangélicos obedecem? Não, disse Jesus, porque me dizem Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Lucas 6,46. Então a Bíblia disse que Jesus teve compaixão. Sim, teve compaixão. Mas vejam, através dos instrumentos. Para isso eu tenho meus sacerdotes, vão se apresentar aos sacerdotes. Já pensou esse leproso fosse um protestante? Não melhora, por nada do mundo vai um sacerdote. Mas a Bíblia diz que foram ao sacerdote e ficaram limpos quando ia pelos caminhos. Aí Jesus Cristo está enaltecendo a função dos sacerdotes. Aí, teologicamente, nos está dando uma razão do porquê na Igreja Católica temos o sacerdote que é um representante de Cristo na terra. E que Deus limpa uma lepra pior, que é o pecado, ao ser humano através de um sacerdote. Mas a predicação é muito importante, porque Jesus Cristo ressuscitado, as três funções, Jesus Cristo ressuscitado em Mateus e Marcos, Marcos 16, 15, vai e ensina o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19, vai e faça com que todo o povo seja meus discípulos, que os bautize e ensine tudo o que eu mandei. João 20, 21, Jesus ressuscitado. Vão, como o Pai me enviou, eu envio vocês. E receba o Espírito Santo. A quem eu perdoo os pecados, serão perdoados. E a quem não perdoo, ficarão sem perdoar. Lucas capítulo 24, versículo de 3 em adiante. Caminho de Emaús. Vão a caminho de Emaús. A primeira parte explicou as Escrituras. A segunda parte, reconheceram a fração do pão. No versículo 35 disse, e eles o reconheceram quando partiu o pão. Então veja vocês, e como está a Eucaristia, como está a confissão e como está a predicação. E isso é muito importante. E se vocês verem Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, vivia a primeira comunidade cristã. Antes de tudo, era constante o ensinamento dos apóstolos. Segunda oração e terceira fração do pão. Obrigada a todos e vamos implorar pela bênção de Deus para todos e para vocês que vêm através da rede. Papai do Senhor, muito obrigado pela oportunidade que vós nos é dado de compartilhar como irmãos. Bendito seja, porque o Senhor é o Deus poderoso, o Eterno, e é o nosso Pai, nos ama, nos dá tudo o que somos e o que temos. Obrigado por ter permitido hoje escutar a sua palavra. A ti seja a glória, a honra e o poder da adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor esteja com vocês. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desça sobre vocês e acompanhe para sempre. Amém.